mais uma vez podemos compartilhar a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Efésios, capítulo 2, os versos de 1 a 10. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza dos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós estamos estudando uma série que são 3 mensagens. Nós falamos sobre pensamentos, palavras e atos. A mensagem está relacionada a um estudo de quarta-feira que nós lemos a respeito do juízo final, e lá no capítulo 33, que é o último capítulo, no ponto 1, fala que nós iremos prestar conta de todos os nossos pensamentos, palavras e atos. E nós temos estudado esse tema muito abençoador para nós. Nós guardarmos sempre essas 3 palavrinhas, nós vamos ser muito abençoados na nossa vida. Eu disse que às vezes a gente começa dando prioridade para o último e quase não preocupando com o primeiro. Qual que é o último? As nossas atitudes. Damos prioridade, porque atitudes todo mundo está vendo. Se eu deitar aqui no chão, todo mundo vai falar: nossa, pastor, no culto, domingo à noite, deitou lá no chão. Palavras, nós cuidamos, mas às vezes falamos umas coisinhas que não devíamos, ou muitas coisinhas que não devíamos. Mas ainda controlamos bastante, né? Você nem imagina, se eu falasse tudo que eu tenho vontade. Falei pouco ainda. E os nossos atos? Os nossos atos, nós aí tomamos mais cuidado, né? Desculpe, os pensamentos, né? E os pensamentos? Nem sempre temos essa mesma preocupação. Aí vai numa escadinha, né? Atos, eu me preocupo mais. As palavras, um pouco menos. E os pensamentos, às vezes faço uma cara de piedade, fecho os olhos e penso na coisa pior do mundo, né? O irmão pensa que está orando, e naquela hora você está pensando: nossa, quero matar alguém, né? Os pensamentos. Mas hoje, irmãos, é o dia dos atos, né? Não vamos repetir todas as coisas. Eu queria falar com os irmãos sobre a questão dos nossos atos. Depois nós vamos voltar ao texto de Efésios,
mas nós vamos ler outras passagens. Gosto muito dessa passagem, 1 Coríntios 16, 14, que diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amor. A gente poderia só estudar esse versículo, porque amor engloba tudo. Atos com bondade, atos com humildade, atos com esforço, como quem quer ser servo. Isso são atos de amor. Quando você não tem amor, você faz de qualquer jeito, faz de conta que fez, ou até faz muito bem feito, mas para aparecer. Que todos os nossos atos sejam feitos com amor. Nós falamos, e quero voltar a isso, irmãos, a questão é que nós iremos prestar conta das nossas ações, e às vezes nós gastamos muito tempo analisando os outros, mas nós vamos prestar conta mesmo dos nossos pensamentos, palavras e atos. Texto de Romanos, capítulo 14, verso 10 e 12, diz: tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. De si mesmo. Tem uma outra passagem que os irmãos quiserem abrir, é Mateus 25, 31 a 46. Ela, bem especificamente, fala a respeito disso. A questão de nós vivermos bem, praticarmos boas obras, servirmos a Deus, e um dia nós chegaremos perante o Senhor, e Ele vai nos trazer a sua presença. Mateus 25, a partir do 31, diz: quando vier o Filho do Homem, sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos de ovelhas. Mais à frente ele diz: os que tiverem à direita, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá no versículo 41 diz que ele dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tanto no momento em que o Senhor Deus diz vinde, como quando o Senhor Deus diz apartai-vos de mim, ele coloca uma frase do porquê. E o porquê? Para aqueles que estão à direita, para aqueles que serão chamados vinde benditos de meu Pai, é: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Os que estão à esquerda, apartai-vos de mim, é a mesma questão. Ele levanta, diz: porque tive fome e não me deste de comer. E ele repete as mesmas coisas. Quando foi perguntado: mas quando aconteceu isso? Quando eu ajudei o Senhor? No verso 40 a resposta é: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Qual que é a ênfase aqui? A ênfase é na necessidade de boas obras, amor, misericórdia, generosidade. Não para alcançarmos a salvação, mas por ter sido alcançados pela salvação. As obras são fruto da graça de Deus. Essas obras, elas vêm de Deus para nós, porque nós somos chamados pelo Senhor. O fato aqui é que nós somos luz porque Ele nos transformou. Como nós vamos ler daqui a pouco, que nós somos criados para boas obras. Ele preparou para que andássemos nela. Então não há cristão que não busque
essa luz do Senhor, que não busque servir ao Senhor. Efésios 5, de 8 a 11 diz: outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz, como filhos da luz. E como que é andar como filho da luz? É praticando as boas obras, servindo ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor. No dia do juízo, nós vivemos com Jesus, praticamos boas obras e por isso vamos ouvir: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado. Essa passagem, ela fala a respeito de nossa missão. Nossa missão não é egoísta. Eu não devo viver para mim mesmo. Nós estamos numa sociedade, nós praticamos a nossa bondade, a nossa boa obra diante dessa sociedade. Nós convivemos e vivemos numa comunidade cristã e nós participamos dessa comunidade e fazemos boas coisas, colaboramos, servimos uns aos outros. Esse texto que nós lemos há pouco, de Mateus, capítulo 25, 31 a 46, ele não está se referindo à ideia de nós juntarmos aí condições e abrir uma obra social ou viver distribuindo alimentos e roupa aos mais humildes. Percebe que a ênfase aqui são os meus pequeninos. Ele está falando da sua igreja, ele está falando principalmente dos que estão vivendo junto conosco na igreja do Senhor Jesus. Nós praticamos boas obras em relação ao mundo, ajudamos as pessoas, mas principalmente aos da família da fé, onde nós convivemos, nós servimos a Deus aqui. E aqui é tão bonita essa conexão de Cristo com os verdadeiros discípulos, a ponto dele chamar os meus pequeninos, da ideia de pessoas que talvez estão na comunidade, estão conosco na igreja e precisam mais do que os outros, talvez até aquele que é mais problemático, mas é um pequenino de Jesus, e a esse nós devemos estender na nossa mão, ajudar, praticar bondade, e não discutir, e não nos separar, e não deixá-lo na sua dificuldade, não apenas cobrar, mas ajudar. Jesus tem essa conexão conosco, e Ele quer que nós estejamos juntos, trabalhando uns com os outros. Tudo que Deus faz em prol dos seus discípulos, tudo que se faz em prol dos discípulos de Cristo, por amor a Ele, é considerado como feito a Ele. Essa é uma frase que diz exatamente aquilo que Jesus falou, né? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. E quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós não devemos simplesmente pensar: mas fulano não merece, ou mas eu não quero ajudar tal obra, ou tal trabalho da igreja, mas você está fazendo para Deus. Então você faz, não é simplesmente para a pessoa, mas para Deus, para abençoar. E quando a gente faz qualquer coisa para abençoar alguma pessoa, é como se estivéssemos fazendo para Cristo. E nós vamos ouvir a frase: vinde benditos, entrai na posse do meu reino, vinde benditos. Mas vamos lá, ler um pouquinho o nosso texto. Efésios capítulo 2, Ele nos deu vida estando vós mortos. Estávamos mortos, isso tem que ficar bem claro. Nós não praticamos obras para a salvação. Nós estávamos mortos. Quem nos deu vida? Foi Ele. E a partir de nos dar vida, nós praticamos boas coisas. O morto não praticou boas obras para ter vida. Nós estávamos mortos. Como é esse mortos? Andando conforme o curso do mundo e também seguindo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. As duas formas que o mundo vive perdido é seguindo
o curso do mundo, a moda do mundo, os pensamentos do mundo. Cada dia muda o pensamento. E essas pessoas que estão no mundo, que não têm uma palavra, que não têm uma direção, elas vão seguindo o curso do mundo. Qual é o pecado novo que tem aí para a gente cometer? Nós vamos lá. Esse que é o bom. É assim que é a vida. A alegria está nisso. Mas também a influência do inimigo. Seguindo conforme o espírito que atua, levando a praticar maldades. A gente vê tantas coisas, irmãos, tanta maldade nesse mundo, que a gente fala, não é possível um ser humano fazer isso. Tem a pessoa até falar, isso aqui é pior do que um animal, né? Não dá para comparar humano com animal, né? Animal é animal, humano é humano. Mas esse pratica essas coisas, e muitas vezes você fala, isso aí só pode estar possuído por uma coisa muito ruim, para ter essa fonte de desejos maldosos dessa forma, só atuando o espírito da desobediência. Porque da mesma forma que o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, atua em nós e nos faz fazer boas coisas e boas obras que a gente nem imaginava ser possível fazer, o Senhor pode transformar a gente de uma forma que a gente nunca imaginava. Coisas que você, eu tenho um temperamento assim, mas Deus transforma. O Espírito Santo não é capaz de transformar um temperamento? Eu tenho dificuldade com a língua. O Espírito Santo não pode cerrar a sua boca? E assim por diante, até a questão dos pensamentos, né? Nós falamos, leva o cativo o pensamento a pensar em Cristo, porque o pensamento é assim, né? Se ele não estiver cativo em alguma coisa, ele vai viajar. E essa viagem pode ir em lugares muito estranhos. Então o pensamento tem que estar cativo. Enquanto eu estou pensando na palavra, em Cristo e nas coisas de Deus, não vai caber dois pensamentos ali ao mesmo tempo. Agora, a partir do momento que eu deixo, eu vou embora. Ele nos deu vida. Éramos, por natureza, filhos da ira. Andávamos segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da nossa carne. O que Deus fez por nós? Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Repare que uma passagem que vai falar lá no verso 10 sobre boas obras, ele acabou de falar no versículo 4, versículo 5, pela graça sois salvos. O que Deus fez por nós? Nos deu vida. Por quê? Pela sua rica misericórdia. Nós não merecemos. Mais um tópico aqui, para mostrar que não é por obras. Se Deus olhasse a nossa prova final, acho que nem 0 dá. Ele sendo rico, Ele nos deu nota 10, nos fez passar para a sua presença. Por que Deus fez isso? Verso 7 em diante. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tudo que Deus faz é para a sua glória, mostrando a sua riqueza, a sua graça, o seu poder. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí o verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Algum de nós, irmãos, nos chamamos cristãos, podemos dizer, mas eu sou cristão, mas eu não pratico boas obras, eu não sou tomado pela bondade, pelo serviço, pela humildade. Não podemos. Nós lemos em outra mensagem que cada árvore produz um fruto correspondente. E qual que é o fruto do cristão? É a boa obra, é servirmos a Deus, é agirmos em benefício do nosso próximo. Eu coloquei
uma frase bem pequenininha: boas obras, a ação em benefício do próximo com o objetivo de glorificar a Deus. Isso aqui é muito importante. Qual que é o objetivo? Ajudar o próximo. Tendo o objetivo principal é glorificar a Deus. Aqui é a questão da boa obra não ser por interesse, não ser por barganha, mas para glorificar a Deus, não ser para promoção pessoal. E aí a questão das boas obras, nessa questão aqui, é o grande problema que todos nós enfrentamos, É muito difícil. Às vezes a gente tem dificuldade de entender até que ponto eu estou fazendo uma boa ação, uma boa obra, com algum tipo de benefício. Seja receber algo em troca depois, ou seja ser elogiado por alguém, ou eu estou fazendo uma boa obra porque realmente eu sei que eu preciso viver assim, que eu devo fazer assim. Ano que vem tem eleição, né? A gente vai começar a ver muitas pessoas fazendo boas obras. Lá em Ceres, Goiás, tinha um candidato que foi vereador 2 vezes. E lá também tem o prefeito da cidade, é da igreja de Ceres, mas eu tinha mais intimidade com esse vereador. E eu falei para ele: mas você não tem um probleminha na cabeça de vez em quando, não? Porque é um ano que essas pessoas passam, sorri até para os cachorros na rua, né? E ajuda, e abençoa, e vai atrás. Mas eu não estava criticando ele pelas boas obras dele, porque eu sei que ele sempre fez isso em outros momentos também. Mas a questão é uma complicação, mas não é só o político, nós todos. A que ponto, né? Toquei mais bonitinho aqui. Será que está todo mundo pensando que eu estou tocando muito bonito, né? Ou eu estou louvando ao Senhor? Não é fácil, em todos os aspectos. O duro é a gente achar que está tocando bonito e nossa, esse piano está doendo na orelha da gente. Porque tem gente que faz coisa boa achando, mas não está. Boas obras. Mateus 5,16 diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós não devemos deixar de fazer as boas obras, nós não devemos fazer escondido, porque precisamos fazer e as pessoas precisam ver, para que elas possam ser incentivadas. Olha a dificuldade aí. Então nós precisamos realmente mostrar. Mas a gente tem que orar para que o nosso coração entenda que não somos nós mesmos, e que a glória é de Deus. Nós não estamos fazendo obras para nós mesmos. Mateus 6,1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. E esse texto fala, né, como se deve orar, como se deve dar esmola e jejuar, na sequência de Mateus 6. Porque os fariseus naquela época davam esmola, mas iam para uma praça e tocavam trombeta, diziam que era para chamar a atenção dos pobres, né, para que eles pudessem chegar. Mas imagina a cena, né? Tarará, todo lá, aquela fila de fariseus lá ajudando as pessoas. Quando oravam, né, oravam lá no meio, lá gritando e com as mãos levantadas. Ele falou: vai no quarto, fecha a porta em secreto, teu pai vai escutar, muitas vezes mais do que outra coisa. Porque se há uma boa obra, que é pior ainda de fazê-la de forma, digamos assim, para aparecer, é boa obra espiritual, né? Você querer aparecer com a sua piedade, isso é complicado para nós. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que nós sabemos a necessidade de servir ao Senhor. Nós sabemos a necessidade de buscar santidade. Sabemos também do quanto nós estamos distante disso. Cada vez mais que nós olhamos para a luz, para Deus, nós enxergamos quanto nós somos pecadores.
Talvez alguém pense, aquela pessoa muito santa, ela está tranquila, porque ela tem só bons pensamentos, palavras e atos. Mas é relativo, o que é bom, né? Diante de Deus da luz, bom é só Deus. Nossa melhor boa obra é como um trapo de imundícia, como nada. O que é bom? Mas nós não podemos nos conformar, mas sim buscar cada dia mais melhorar naquilo que o Senhor Deus nos dá. E aí precisamos nos exercitar, precisamos trabalhar, analisar a nossa vida, com humildade rever a nossa vida, tendo o Senhor como esse árbitro. Colocar diante de Deus, Senhor, muda, ajuda, transforma a minha vida. Miqueias capítulo 6, verso 8 diz: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é bom? E não só o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti? O Senhor vai pedir coisa boa. Que nós estejamos buscando praticar a justiça, amar a misericórdia, que é uma obra de bondade, ser misericordioso no mundo de tantas pessoas que muitas vezes nos perseguem, e ande humildemente com o teu Deus. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, por mais uma vez, ó Deus, olharmos para a Tua palavra e percebemos o quanto nós precisamos de Ti, porque tudo que nós ouvimos, ó Pai, não é possível a partir de um esforço, de nós tomarmos uma decisão pessoal, mas nós carecemos da Tua graça, Senhor Deus. E sabemos que é o Senhor que nos prepara, como nos preparou antes da fundação do mundo, para boas obras. É o Senhor que trabalha na nossa vida, somos feitura, somos criados, moldados pelo Senhor, ó Pai. Obrigado porque nós não somos nós mesmos, nós não somos o que o nosso coração pecaminoso, o que o curso desse mundo é, mas nós somos do Senhor. O Senhor nos deu vida. Ó Pai amado, nos ajude, nos abençoe e que aplique essa palavra mais uma vez nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.